Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Diante da mudança de ministros e secretários do MEC, além das polêmicas geradas por atos e declarações dos ministros, cresceu a preocupação com o futuro da educação. Lá se vão 4 meses e os principais projetos de um ministério de extrema importância para o desenvolvimento e para a redução da desigualdade no país estão lentos ou paralisados. Por isso, 3 deputados, todos jovens, todos em primeiro mandato e todos preocupados com a educação brasileira, decidiram formar uma comissão externa destinada a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do Ministério da Educação. Um desses deputados é o pernambucano João Campos, do PSB, que está aqui com a gente. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, Paulo. Esses últimos, vamos chamar de movimentos dentro do Ministério da Educação, são extremamente preocupantes, uma vez que a gente percebe uma solução de continuidade em várias áreas, um desvio, digamos assim, né, de finalidade nas falas do ministro anterior, do atual. Vem agora esse bloqueio que começa por uma justificativa ideológica e depois, não, o problema é por uma economia. Não há consistência na argumentação. Como é que o senhor avalia esse quadro? Veja, eu acho que o momento da educação brasileira é muito crítico, muito difícil e nos preocupa muito. Para a gente construir qualquer coisa na vida, demora muito tempo, dá trabalho, tem que se dedicar. Agora, para destruir é muito rápido. E eu acho que o risco que a gente está correndo é esse, de ver uma completa destruição no Ministério da Educação. E os principais problemas da educação brasileira não estão sendo enfrentados, não estão na ordem do dia. A gente vê um governo que coloca a pauta ideológica no centro de tudo, apresenta problemas que não são os verdadeiros problemas da educação brasileira, enquanto isso esquece. Eu vou dar um exemplo. O Escola Sem Partido, você concorde ou discorde com ele, não é o problema da educação brasileira. O homeschooling, o ensino domiciliar, ele não é o grande pleito, a grande necessidade da educação brasileira, mas é uma prioridade central do governo. O que a gente deve atacar é o déficit de creche de 1,7 milhão de vagas para as crianças brasileiras, 10 milhões de analfabetos, 38 milhões de analfabetos funcionais, e a gente não vê o governo enfrentando isso. Então, diante desse cenário crítico, diante da incapacidade gerencial do Ministério da Educação, desde o início do atual governo federal, das mudanças constantes, da briga ideológica entre os militares, os olavistas, os liberais, que tornou o Ministério da Educação um ambiente completamente insalubre, a gente viu a necessidade de formar aqui na casa uma comissão externa para acompanhar o Ministério. Assim como tem uma comissão externa para acompanhar o desastre de Brumadinho, da barragem, a gente acreditou que era importante fazer uma comissão externa para acompanhar esse caos na educação. A gente está vendo, a gente viu milhões de brasileiros irem às ruas protestar contra isso, porque não tem como você ser a favor de um corte de 30% das instituições federais de ensino. Não tem como defender isso. E a gente está vendo isso num momento em que as instituições de ensino já vinham se queixando da falta de recursos. Eu não estava dando conta de cobrir as despesas, digamos assim, correntes. É verdade, Paulo. E aqui eu queria pedir a permissão a você que está nos acompanhando. Eu quero falar como um jovem, eu tenho 25 anos de idade. Há 2 anos atrás, eu era estudante de uma universidade federal, estudante da Universidade Federal de Pernambuco. Eu fui bolsista de iniciação científica do CNPq. Então, eu conheço a realidade das instituições federais de ensino. A gente tem que investir muito mais recurso. Não tem país no mundo que cresça economicamente e socialmente se não investir de forma radical em educação. Eu vou dar um exemplo de um estudo feito pelo FMI recentemente, o Fundo Monetário Internacional, que diz que 70% do PIB dos países industrializados vem da economia do conhecimento. 95% de todas as publicações científicas do país no mundo vêm das instituições públicas de ensino. Então, não tem como a gente pensar em crescimento do nosso país se não tiver com a educação fortalecida. Para você ter uma ideia, se você olhar o gráfico dos
países que têm os maiores PIBs, o Produto Interno Bruto, os países mais ricos do mundo. Todos eles são os que têm maior número de publicação científica. Estados Unidos, maior PIB, maior número de publicações científicas. A China, o segundo maior PIB, o segundo maior número de publicações científicas. Isso anda em paralelo. Então, a gente tem que entender que é possível, e aqui me permita falar como nordestino também. A gente conhece o estado do Ceará e o estado de Pernambuco. São 2 estados do Nordeste e que são referência em educação para o Brasil. O meu estado de Pernambuco, há 10 anos atrás, estava na 21ª posição da educação no ensino médio. Em 10 anos, nós hoje temos a melhor educação pública do Brasil, dita pelo próprio governo federal, maior nota do IDEB, menor diferença entre a escola pública e privada, menor taxa de evasão escolar, 5 anos consecutivos. Então, tem jeito e dá para fazer. Agora tem que ter vontade política e o desejo de tirar a educação do discurso e botar na prática. Todo político fala que a educação é prioridade. Não vi um que não diga isso. Talvez Bolsonaro seja o único, mas poucos colocam na prática da gestão. Eu vim em Pernambuco para a gente poder... Você sabe que é um estado feito de Pernambuco, tem mais alunos em escola de educação integral do que Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo juntos. Então, tem jeito. Agora, a gente observa, deputado, dentre os seus colegas, de oposição sobretudo, uma crítica muito grande ao atual governo, a essa ideologização ao que o senhor se referiu, no sentido de que ela está se sobrepondo às questões estruturais da pasta da educação. E eu diria até da agenda brasileira, né, nessa área. O que pode ser feito de concreto por essa comissão externa, da qual o senhor participa, para tentar dar uma contribuição a essa... Isso, fundamental a sua pergunta, Paulo. Por quê? O plano de trabalho da comissão prevê 2 grandes pilares. Primeiro deles... Quem são os deputados, além do senhor? É a deputada Tabata? A deputada Tabata Amaral é a coordenadora, eu sou o vice-coordenador. O deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, é o relator. E nós temos mais 56 deputados, de mais de 9 partidos políticos. E é importante dizer que um dos objetivos que nós temos é criar um ambiente onde a gente possa ter pessoas de diversas vertentes políticas, de diversos credos, mas que tenham interesse em ajudar a educação brasileira. Não é uma comissão de esquerda, de centro ou de direita. É uma comissão que representa aqueles que têm compromisso com a educação. Isso é importante ser dito. E nós temos 2 pilares fundamentais. Um é o monitoramento do planejamento estratégico do Ministério da Educação, das suas 6 secretarias e mais de 10 órgãos vinculados. Então, nós vamos monitorar isso. E o outro pilar, nós definimos 5 áreas prioritárias e críticas que a gente deve monitorar. São elas: acompanhar o Enem, a aplicação da prova, a segurança da aplicação da prova; o BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, a aplicação dela; o plano de formação continuada dos professores. Nós vamos acompanhar também as provas avaliadoras do MEC, que a gente viu uma grande polêmica, um corte no número de aplicações de provas, vai fazer por amostragem, em vez de fazer com todos os alunos. E, por fim, monitorar o orçamento. Monitorar o orçamento de perto, porque no orçamento é onde a gente garante a execução da política pública. Então, nós vamos monitorar isso e o nosso objetivo é poder fazer um relatório denso, com conteúdo, com muita informação, para poder mostrar ao povo brasileiro o que está acontecendo. E a gente, enquanto representantes do povo, nós usaremos o que a Constituição e o regimento da Casa nos garante: fazer audiência pública, requerimento de pedido de informação, convidar autoridades do governo para vir aqui se justificar, explicar. Vai ser um ambiente para o povo brasileiro nos ajudar nessa condução. Deputado, falando de forma extremamente objetiva e até imediata, quer dizer, a preocupação com a situação atual. Nós estamos gravando esse programa hoje, né? Quarta-feira, dia 15, no momento em que estão acontecendo manifestações no Brasil inteiro contra esse corte ou bloqueio, como se queira chamar, de 30% das faculdades, institutos superiores, etc., de educação pelo Brasil. Objetivamente, o que a comissão pretende fazer com relação a esse corte? Nós já nos posicionamos de maneira contrária, já entramos com ações na justiça
o PDT entrou, o PSB entrou, então partidos que compõem a comissão, nós entramos questionando esse corte abusivo na educação e já entramos com os requerimentos de pedido de informação para poder ter oficialmente do governo uma resposta em relação a isso. Mas o que é mais importante destacar é o seguinte: nós temos aqui um caminho institucional. O parlamento cumpriu o seu papel perante o governo federal. Mas essa disputa não pode ser oposição contra o governo. Tem que ser uma disputa do povo brasileiro contra o corte que está acontecendo. Eu tive a oportunidade no dia de hoje, que a gente está gravando, no dia 15 de maio, eu fui às ruas aqui em Brasília, eu conversei com estudantes, eu vi o movimento. É um movimento que é para além da política. Não é só um movimento estudantil, não são dirigentes partidários que estão ali. Ali tem estudante, tem técnico, tem professor, tem familiares de professores e de alunos. Então, está o povo brasileiro, tem indígena, está todo mundo se mobilizando contra isso. Então, é um movimento de país. E é isso que eu queria pedir a vocês que nos acompanhem. Nos ajudem nessa luta. Não vamos deixar ser uma luta de oposição contra o governo. É uma luta de quem quer valorizar a educação, de quem quer valorizar a ciência, de quem quer valorizar o conteúdo, contra aqueles que querem desmontar essas conquistas. Deputado João Campos, PSB de Pernambuco, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez. E eu queria terminar lembrando de uma frase de Oswaldo Cruz, que foi um cientista e um médico brasileiro, que ele dizia: será que só são as nações ricas que fazem ciência ou são as nações que fazem a ciência que se tornam ricas? Eu tenho certeza que quem investe em educação e ciência pode ser rico de espírito, rico de cultura e rico de inclusão e de futuro para o nosso país. Basta ver o resultado das pesquisas das entidades públicas no Brasil. Muito obrigado, deputado. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.